Bom, para quem está aí para assistir, né, entrou por curiosidade, eu resolvi fazer agora essa live para construir uma reflexão sobre elogios. Então eu vou construir aqui uma reflexão dos prós e dos contras de alguns tipos de elogios, mas antes nós vamos passar por algumas ideias necessárias para explorar esse conceito, o conceito de elogio. E aí a gente tenta também conceituar ao longo da minha fala aqui. Pois bem, a minha fala vai ser norteada por 4 perguntas, né, que eu coloquei aqui. Essas 4 perguntas são as seguintes. Por que nós elogiamos as pessoas? Primeira pergunta que vai nortear a nossa reflexão. Segunda pergunta, como habitualmente elogiamos? Quais são as maneiras pelas quais nós fazemos elogios? E a terceira, existem efeitos desvantajosos? Essa daqui vai ser interessante explorar, entende? Existe algum efeito desvantajoso no ato de fazer um elogio? E a quarta pergunta é, existe uma maneira ideal de elogiar? Vai ser interessante pensar sobre isso também, saber se existe um jeito ideal de fazer elogios. Então vamos lá, né? Antes da gente adentrar em qualquer conceito envolvendo o comportamento humano, é necessário saber de uma coisa bem assim fundamental, que para você entender qualquer aspecto do funcionamento do ser humano, você vai passar obrigatoriamente por fatores biológicos, fatores culturais e fatores individuais. Os fatores biológicos dizem respeito a como um determinado comportamento, no caso aqui o elogio, como um determinado comportamento pode ter sido vantajoso para a nossa espécie, ou como ele pode estar sendo vantajoso até atualmente para a nossa espécie. De que maneira isso representou ou se representou algum tipo de vantagem para a sobrevivência no grupo e para a probabilidade de ter filhos dentro desse grupo. Algo que certamente gera uma seleção gradual dessa característica vantajosa a cada nova geração, né? Se cada geração vai obter com esse comportamento algum tipo de vantagem para sobreviver e para se reproduzir, obviamente que essa vantagem vai ser selecionada continuamente a cada nova geração. Culturais. Quais são os fatores culturais envolvidos no elogio? Aqui nós vamos pensar em como os moldes do comportamento coletivo são estabelecidos para que um determinado comportamento aconteça. Entende? Enquanto que na biologia você estuda como determinada sensibilidade para aprender uma coisa foi selecionada, agora olhando para a cultura você tenta ver como os moldes de comportamentos que são aprendidos na coletividade estão estabelecidos para que esse aprendizado aconteça, para que essa sensibilidade, ao entrar em contato com os fatores condicionantes do meio, geram um certo aprendizado. E esses fatores condicionantes de relevância são os moldes culturais que a gente aprende desde pequeno e trata como normais e que servem como filtros interpretativos para a sociedade e também para a nossa maneira de ver o mundo, né? A cultura condiciona a nossa maneira de interpretar a realidade à nossa volta. E os fatores individuais são aqueles em que você observa como na história de vida do indivíduo, na exclusividade da interação única que aquele indivíduo estabeleceu com a vida dele e com as coisas ao redor, ele aprendeu determinadas coisas. No caso aqui da nossa reflexão, como esse indivíduo aprendeu a elogiar ao longo da sua vida? É uma pergunta bastante relevante. Para a psicologia, talvez a mais relevante. Então vamos para o próximo slide aqui, que é o seguinte, né? Ainda estamos na primeira pergunta, que é por que nós elogiamos as pessoas, né? Então, uma vez que eu fiz essa explanação aí sobre biologia, cultura e vida individual do sujeito, vamos tentar pensar no tipo de resultado que o elogio promove para quem o faz, entende? Por que o sujeito faz o elogio? Para que ele faz? Então, aqui eu coloquei o seguinte: um dos elementos mais básicos, a finalidade mais básica do elogio seria fortalecer ou manter algum comportamento em outra pessoa.
Então você elogia alguém porque você quer manter ou fortalecer um certo comportamento em outra pessoa. Mas falando dessa forma, vocês já conseguem imaginar que o elogio aqui está sendo liberado como uma consequência do comportamento, ou seja, ele vem depois do comportamento. Então uma pessoa faz algo e depois que ela fez isso, você a elogia. O elogio vem como uma das consequências por ela ter feito aquilo, certo? Porém, é importante que a gente também observe que o elogio ele não vem só como consequência do comportamento. Por vezes nós fazemos elogios para servirem como antecedentes para determinados comportamentos das pessoas, principalmente para torná-las suscetíveis a algum comportamento que nos vai ser vantajoso de alguma forma. Por exemplo, quando o sujeito começa a elogiar a aparência de uma mulher bonita. Peraí, apareceu um negócio aqui, ó. É que eu não sei. Perguntas lá. Você acha que o elogio está ligado por interesse? É isso que eu vou falar agora, bicho. Ó o William aí, ó. É o seguinte. O elogio agora, como antecedente, ele entra às vezes como uma tentativa de tornar a outra pessoa suscetível para algo. Por exemplo, quando o sujeito elogia a aparência de uma mulher, ou enfim, ou elogia a aparência de outra pessoa com finalidades românticas, entende? O sujeito ali faz comentários a respeito do quão linda ela é e tal, e ele faz isso para torná-la propensa a aceitar as suas propostas, as suas ofertas, entende? Então aqui o elogio não está sendo usado como consequência do comportamento, mas sim como antecedente do comportamento. Todo evento que tem relevância comportamental, ele pode servir tanto como antecedente como consequência, entende? E assim, entendendo como isso acontece, como o elogio é utilizado para iniciar interações, como também para fortalecer determinadas formas de interações, nós passamos a enxergar o elogio não daquela maneira simples, apenas como uma consequência do comportamento e apenas tendo alguns formatos. Nós vamos ver que o elogio ele entra como um fator bastante relevante das interações sociais, das relações que exigem um certo grau de reciprocidade. Peraí que mandaram aqui, ó. A Ingrid, ela perguntou até qual ponto o ato de elogiar pode se tornar tóxico. Opa, é justamente essa reflexão que eu quero construir daqui a pouco. Vocês vão prestando atenção aí. Aí é o seguinte, uma vez que a gente percebe que o elogio ele vem como antecedente, mas também como consequência, nós passamos a entendê-lo como um elemento que acaba sendo indispensável dentro das relações que se pretendem ser recíprocas, entende? Em que você se pretende produzir uma reciprocidade. E essas reciprocidades, as relações de reciprocidade entre as pessoas na sociedade, tanto no trabalho, na família, no círculo social, elas determinam a nossa aceitação no grupo, elas determinam a maneira como nós vamos ser reconhecidos no grupo e até trocas de elogios, entende? Que por vezes nem são tão autênticos assim, como nós vamos verificar nos próximos lembretes. Então vamos lá, continuando ainda na pergunta por que nós elogiamos as pessoas. Então ele serve para iniciar interações de reciprocidade, para agir em conformidade com regras culturais na família, nos amigos, né, nas interações românticas. Então às vezes a gente elogia um amigo apenas por educação, não é porque você achou que realmente aquilo que ele fez, ou a maneira como ele está vestido, ou a aparência dele está favorável para algum critério que você está usando, não. Às vezes nós elogiamos porque faz parte das práticas comuns, das interações que a gente constrói na família, no trabalho, com os amigos e assim sucessivamente. Porém, também existem os elogios genuínos, só que aí nós vamos refletir mais adiante sobre eles. E nós também usamos os elogios para ensinar outras pessoas. Então, quando alguém
está apresentando um determinado comportamento e nós vemos que aquele comportamento está indo na direção do aprendizado esperado para certa demanda, a gente elogia. Opa, é isso aí mesmo, você está fazendo da maneira adequada, né? Justamente dessa forma, muito bom, e assim sucessivamente. Então o elogio é um elemento que às vezes aparece também no processo de educar. Na verdade, para você dar uma aula, por exemplo, um professor não consegue fazer sem elogiar em algum momento, entende? Só que lá na frente nós vamos pensar se existem ou não desvantagens no ato de elogiar, entendeu? Então aguardem que vai justamente lá na pergunta da Ingrid. Então vamos lá. Então os elementos principais, assim, os para quês elogiamos, entra as interações de reciprocidade, as conformidades com as regras culturais e também para ensinar. E aí também entram as conformidades das regras culturais também. Agora vamos passar para a próxima pergunta. Eu vou ir respondendo essas perguntas aqui e aí no final nós vamos fazer o fechamento para vocês verem como o negócio vai se encerrar. Então a segunda pergunta é: como habitualmente elogiamos, né? A primeira coisa que nós fazemos, né? Uma das coisas que eu coloquei ali, eu coloquei duas principais formas, né, que nós habitualmente elogiamos. É atribuir de forma vaga uma qualidade, entende? E também fazemos isso, né? Fazemos essa atribuição vaga de qualidade. Nossa, você está muito bonita. Ou seu cabelo ficou show. O que é show? O que é bonito? É uma expressão vaga, entendeu? Então nós fazemos uma atribuição vaga de um certo valor, entende? Alguma coisa que vai ser reconhecida como um valor social, aparência, desempenho, enfim. Nós vamos atribuir de forma vaga um valor. Mas por que fazemos isso de forma vaga? Aí que entra o outro elemento aqui. Porque é uma forma de baixo custo para nós. Não exige muito de nós fazer um elogio assim, entende? A gente chega e elogia, e é fácil elogiar dessa forma, atribuindo de forma vaga algum valor, entende? É de baixo custo e exige pouco tempo também, certo? Então guardem isso daí na lembrança de vocês. As formas como habitualmente elogiamos envolvem uma atribuição vaga de um valor e também isso é feito dessa forma porque custa menos tempo e custa menos esforço da nossa parte. Nós gastamos menos energia elogiando dessa forma, elogiando de uma forma vaga. Então vamos lá aqui para a pergunta, né? Continuamos ainda na pergunta como habitualmente elogiamos. E aí nós vamos especificar agora a nossa reflexão, né? Senão a gente fica muito amplo e aí fica difícil de amarrar no final. Vamos especificar agora a pergunta sobre como habitualmente elogiamos crianças, né? E aí a regra é a mesma. A regra é: utilizamos termos vagos para sinalizar um valor que a pessoa teria e também fazemos isso dessa forma porque custa menos tempo e menos energia da nossa parte. Então falamos assim: nossa, muito bom, que perfeito, que lindo. Imagina, por exemplo, uma criança que faz um desenho, aí traz para você ver o desenho, né? Aí você olha assim e fala: nossa, que lindo, que maravilhoso o seu desenho, né? Uma obra-prima. Peraí que tem pergunta aqui. William, como sabemos se estamos recebendo um elogio genuíno? Lá na frente nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Mas antes ainda aqui sobre o elogio de crianças, né? Vamos supor que a criança traga um desenho para você, você olha e fala: nossa, muito bom, excelente, maravilhoso, obra-prima. É uma atribuição vaga de um valor ao desempenho da criança, certo? Lá na frente nós vamos pensar um pouco melhor sobre isso, mais demoradamente, mais pormenorizadamente. Então vamos lá aqui, né? Agora entra a terceira pergunta, né? Existem efeitos desvantajosos? Eu vou fazendo as perguntas, dando algumas respostas e lá na frente nós vamos amarrá-las, né? Respondendo as perguntas que vocês estão colocando aqui. Existem efeitos desvantajosos em elogiar alguém? É aí que começa a coisa a ficar um pouco mais complicada para a gente refletir e observar, né? Então, quais seriam essas desvantagens, né? Então vamos pensar, né? Porque às vezes nunca nos estimularam a pensar
em quais seriam as desvantagens em fazer certos tipos de elogios, né? Então, a primeira reflexão que nós vamos fazer aqui é sobre quais seriam as desvantagens de fazer esse tipo de elogio que habitualmente fazemos. Um elogio que custa pouco tempo e custa pouco esforço da nossa parte e que é muito fácil de ser feito. Nossa, muito bom, maravilhoso, você fez uma coisa, isso é fantástica, entendeu? Bom, quais seriam essas desvantagens, né? Bom, eu não fiz nenhuma pesquisa científica para saber quais são as desvantagens mesmo, mas aqui o negócio é muito mais filosófico do que científico. Então vamos lá. Vamos pensar em possibilidades aqui. Eu enumerei 3 principais possibilidades desvantajosas de você fazer esse tipo de elogio. Veja lá. Primeiro, né, é você se acomodar. Vamos colocar a criança no lugar do sujeito. É a criança se acomodar, pois o desempenho já é considerado perfeito pelo adulto. Então a criança trouxe ali um desenho e você fala: nossa, magnífico, incrível, excelente. Então o adulto está sinalizando para a criança que aquele desempenho dela é uma obra-prima, que não precisa de mais nenhum retoque. Então, ela passa a se acomodar naquele nível de desempenho. Se você parar para pensar, várias habilidades nossas se mantêm mais ou menos no mesmo nível desde quando nós estávamos na 4ª série. Se pedirem para você desenhar um carro, talvez você vai desenhar um carro mais ou menos como você desenharia quando estava lá na 4ª série, entendeu? Então veja só como a gente pode se acomodar. Mas aqui é só uma especulação, entende? A especulação de que usar elogios que atribuem de forma vaga uma qualidade, um valor ao desempenho ou a alguma característica do indivíduo pode levá-lo a se acomodar porque aquele desempenho já está sendo considerado bom o suficiente por uma autoridade, que no caso é o adulto. Beleza? Essa seria uma das possibilidades desvantajosas que aqui eu trago para a nossa especulação. Então vamos partir para a segunda possibilidade desvantajosa de se fazer elogios dessa forma, de forma vaga e de forma bem genérica, entende? Nossa, maravilha, tudo muito bom. Uma segunda possibilidade é a criança duvidar das capacidades do adulto. A criança pode olhar e falar assim: poxa vida, mas o meu desenho não está assim essa maravilha toda. Será que esse adulto está sabendo mesmo avaliar o meu desenho? Porque ele está achando que a coisa está muito bonita, está linda, maravilhosa, entendeu? Então a segunda possibilidade desvantajosa de fazer esse tipo de elogio vago é a criança começar a duvidar das suas capacidades enquanto adulto de averiguar o desempenho dela. Agora vamos para a terceira possibilidade que eu enumerei aqui, né? Que é a criança saber que o adulto está mentindo só para agradar, né? Um elogio só para agradar, porque tem criança que já percebe, entendeu? Poxa, o cara tá falando que tá bonito só para eu ficar feliz, né? Então aí a criança já começa também a duvidar de outras coisas que você vai dizer para ela no futuro. Ela pode ficar na dúvida, né? Poxa, será que ele está me elogiando agora só para me agradar? Ou será que ele está me elogiando genuinamente, né? Como o William perguntou. Como saber se a pessoa está te elogiando genuinamente, entendeu? Então a criança pode começar a ficar na dúvida sobre isso. Poxa, o meu desenho não está tão bom assim. O cara está mentindo para mim. Ele está dizendo que está bom só para me agradar, entende? Então, olha só, aqui eu enumerei 3 possibilidades, né? A primeira é a criança se acomodar porque o adulto já considera o desempenho dela bom o suficiente. A segunda é a criança começar a duvidar da capacidade do adulto. Será que esse adulto sabe mesmo o que ele está falando? E a terceira é a criança já achar que você está mentindo só para agradar mesmo, entendeu? Que é uma possibilidade desvantajosa. Então, essas foram as 3 possibilidades desvantajosas que na especulação que nós estamos construindo aqui, eu coloquei. E aqui o caráter não é científico, o caráter é filosófico. Nós estamos aqui construindo uma reflexão. Então, cada tipo de elogio tem as suas próprias possibilidades desvantajosas, né? Mas aí nós vamos avançar, né? Olha lá. Vamos pensar aqui, que aqui eu expliquei de forma bem vaga para vocês. Agora é hora de afunilar e falar de maneira mais específica sobre uma desvantagem dessa natureza de elogio vago, né? Vamos tentar pegar um exemplo de elogio bastante vago e bastante comum, principalmente nas escolas, mas isso acontece muito nas famílias, que é aquela ideia
de que você tem que convencer a criança de que ela é inteligentíssima. Então, nossa, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Essa forma de elogiar é um elogio vago, uma atribuição vaga de uma característica que é valorizada socialmente, entendeu? Então, quais seriam as consequências desvantajosas de se elogiar dessa forma, né? E talvez por que a gente elogia tanto dessa maneira, tentar convencer as crianças de que elas são muito inteligentes, né? Uma explicação possível é um mito que surgiu em relação ao Galileu Galilei. Diz a lenda que Galileu Galilei ia para a escola e ele era um menino muito devagar no aprendizado. Ele não aprendia nem a pau, né? E aí a professora falou o seguinte: olha, esse menino aqui não precisa voltar para a escola não, porque ele não aprende nada. E escreveu um bilhete para o Galileu levar para a mãe dele ler e nunca mais mandar ele para a escola. Só que a mãe dele teria pegado o bilhete e falado: não, aqui a professora está dizendo que você é excelente, que você é o melhor aluno, que você entende, você é o fodão da escola. Aí o Galileu voltou para a escola convencido de que ele era muito inteligente, aí virou Galileu Galilei, né? O problema dessa história é que ela não aparece na biografia do Galileu, entendeu? Não está lá na biografia oficial do cara. O que provavelmente nos leva a crer que essa história foi inventada, né? E às vezes eu já ouvi essa história também, em vez de ser Galileu, era Albert Einstein, entendeu? Então, é um mito essa ideia de que você tem que convencer as crianças de que elas são muito inteligentes. E quais seriam as desvantagens de se elogiar dessa forma e como nós poderíamos substituir esse elogio por outro, entende? Então vamos começar primeiro aqui falando sobre as desvantagens de se elogiar dessa maneira, tentar convencer a criança de que ela é excepcionalmente inteligente. Uma primeira desvantagem que eu enumerei aqui é evitar desafios maiores para não correr o risco de perder o título de inteligente. Isso acontece muito, cara. Porque às vezes a criança, quando você diz que ela é inteligente, você está dando para ela uma reputação a zelar. E a partir do momento em que ela está recebendo essa reputação que é socialmente valorizada, a sociedade valoriza muito a inteligência. Então a pessoa quer, a todo custo, preservar aquela reputação. E para preservar, ela não pode correr o risco de não parecer inteligente. E para não correr o risco de não parecer inteligente, a pessoa vai evitando desafios maiores. Para você ter uma ideia, isso começa na infância e pode chegar até na vida adulta. A pessoa ter receio de fazer, por exemplo, um concurso público e não ficar nas primeiras colocações e assim as pessoas acharem que ela não é inteligente. É uma besteira, mas é um receio que é construído desde pequeno com a tentativa de fazer aquela reputação de inteligente ser preservada a todo custo. Entende? Então, uma das coisas que pode acontecer de maneira desvantajosa é o indivíduo passar a não assumir desafios grandes porque ele não quer perder o posto de inteligente, ele não quer correr o risco de não ser considerado inteligente. Segunda possibilidade desvantajosa, veja lá, diminui a tolerância à frustração, pois nada pode ser difícil ao inteligente. Entende? Porque quando você fala que alguém é inteligente, parece que você está dando para ela, se referindo a algo mágico que existe dentro dela, dentro dessa criança. Existe algo mágico dentro de mim chamado inteligência que produz coisas, entende? E o cara que é inteligente, ele não pode ter dificuldade, porque a inteligência seria sinônimo de facilidade, né? É o cara que tem facilidade com cálculos, é o cara que tem facilidade com desenho, entende? Então parece que a inteligência, ela produz facilidades. E aí o indivíduo que está tentando fazer com que essa reputação de inteligente seja preservada, ele pode começar a ficar intolerante às frustrações. Então, quando ele se expõe às demandas em que ele percebe que há ali uma dificuldade da parte dele, ele fica intolerante a essa dificuldade, entende? Porque essa dificuldade está ameaçando essa reputação que ele quer preservar, certo? Então, pode ser que o sujeito, além de evitar desafios maiores, quando ele é obrigado
a enfrentar esse desafio e encontra dificuldades, ele talvez se estresse mais do que a média. E isso daqui não é mera especulação, né? E existe uma pesquisa que foi feita mais ou menos nesse sentido, por mais que ainda uma pesquisa que precisa de algumas reformulações metodológicas e de mais replicação, que foi o seguinte: separaram 2 grupos de crianças, 200 crianças em cada grupo, e eles deram tarefas para essas crianças resolverem. A princípio, uma tarefa muito simples, a ponto de todos conseguirem resolver essa demanda, aquela tarefa, né? A segunda tarefa, se não me engano, ela era um pouco mais difícil do que a anterior, iria incutir um pouco mais de dificuldade, né? A terceira tarefa seria tão difícil a ponto de que ninguém conseguisse solucioná-la. E a última seria tão fácil quanto a primeira, entende? E qual foi a diferença de um grupo para o outro? Um grupo era chamado de inteligente quando ele resolvia a primeira tarefa. Nossa, você resolveu, você é altamente inteligente e tal. Fazia um elogio desse tipo. Com o outro grupo, o elogio era diferente. Em vez de ser chamado de inteligente, o menino era chamado de esforçado. Eles então queriam saber qual era a diferença nos resultados das crianças apenas com essa diferença. Um grupo era chamado de inteligente e outro grupo era chamado de esforçado. E qual seria a diferença do desempenho deles depois, né? Então o que aconteceu? Eles perceberam assim que depois da primeira tarefa, que era tão fácil a ponto de que qualquer criança conseguiria resolver, as crianças receberam seu elogio, né? O grupo dos inteligentes recebeu o seu elogio, o grupo do esforçado recebeu o seu elogio, e aí logo na segunda tarefa, que seria uma tarefa assim um pouco mais difícil do que a primeira, já notaram que aquelas crianças do primeiro grupo, do grupo A, do grupo dos que eram chamados de inteligente, passaram a ficar mais estressados diante da dificuldade, enquanto que aqueles que tinham recebido a reputação de esforçados, eles estavam menos estressados, entende? E aí, quando foi para a terceira tarefa, que era muito difícil e que nenhuma criança conseguiria resolver, tem cachorrada latindo aí, espero que não esteja atrapalhando a minha fala. Talvez esteja atrapalhando mais a mim do que a vocês, né? Mas enfim, se estiver atrapalhando, me avisem aí nos comentários. Mas o que acontece? Na terceira tarefa, que era muito difícil, que nenhuma criança conseguiria resolver, aí perceberam mesmo que aquele grupo que era chamado de inteligente ficou bem mais estressado, e não apenas mais estressado, eles também desistiram mais rápido de tentar resolver, porque era uma tarefa que ninguém conseguiria resolver mesmo. O grupo daqueles que eram chamados de esforçados acabavam se mantendo muito mais tempo tentando resolver aquele problema que era difícil a ponto de nenhuma criança conseguir resolver. Nenhuma criança conseguiu mesmo, mas aqueles que eram chamados de esforçados tentaram por mais tempo do que aqueles que eram chamados de inteligentes. E isso é muito relevante, entende? É um fato muito relevante, mas precisa ser afunilado em pesquisas posteriores com a metodologia um pouco mais rigorosa, né? E aí, por último, era uma tarefa tão simples quanto a primeira, uma tarefa que qualquer criança conseguiria resolver, mas aí eles perceberam algo também muito interessante, que os desempenhos médios daqueles que eram chamados de inteligentes ficou abaixo do desempenho médio daqueles que eram chamados de esforçados, nessa última tarefa que qualquer criança conseguiria resolver. Ou seja, o estresse, o receio de perder a reputação, talvez, né, o receio de perder a reputação de inteligente, podia fazer com que aqueles indivíduos ficassem menos eficientes para resolver aquele problema, entende? Então, por isso que eu coloquei essa segunda possibilidade desvantajosa aqui, que é diminuir a tolerância à frustração, pois nada pode ser difícil para quem é inteligente. Essa fica aquela ideia, entende? Então, eu não posso ter dificuldade. Então, eu fico estressado diante daquilo que faz com que eu sinta dificuldade e que, de certo modo, sinaliza que eu não tenho aquela inteligência que eu quero manter como reputação. Uma reputação que foi dada por um adulto de maneira vaga, entende? Nossa, você é muito inteligente. Terceira
possibilidade aqui, ó, é ter ansiedade diante da expectativa que o adulto tem sobre a sua inteligência. Então, se você fica pressionando a criança, tentando convencer ela a todo custo de que ela é inteligente, ela vai perceber que isso é importante para você, entende? Que você está cobrando isso dela. E ela pode ficar ansiosa diante da possibilidade de não ser considerada mais inteligente por você. Ela fica com medo de te decepcionar, entendeu? Certo, então essas são as 3 possibilidades desvantajosas que eu consegui enumerar aqui para a gente passar para o próximo passo da nossa reflexão, né? Que aí vem aquela pergunta lá do começo, que é: existe uma forma ideal de elogiar? Já que existem tantas desvantagens, possíveis desvantagens, né? Porque essas desvantagens aqui não ocorrem como regra para todas as circunstâncias em que um elogio vago é feito. Mas pode ser que isso aconteça porque as possibilidades estão muito abertas. Então, quais seriam as maneiras de você elogiar uma pessoa evitando atribuir a ela características vagas que geram reputações que ela vai defender supersticiosamente? Como fazer isso, né? Então, olha lá, primeira coisa que todo mundo tem que saber é que não é possível fazer um elogio ideal, né? Não existe uma fórmula ideal de se elogiar, né? Como a receita e tudo mais. Mas dá pra gente imaginar algumas diretrizes, dá pra imaginar alguns princípios a partir dos quais a gente pode se nortear para elogiar de maneira eficiente, pelo menos evitando as possibilidades desvantajosas que eu enumerei anteriormente aqui, né? Eu usei como exemplo o elogio específico de você é inteligente, dizer para a criança isso. Então, o próximo passo aqui vai ser basicamente tentar imaginar como nós podemos fazer um elogio evitando todas essas desvantagens. Logo já adianto que não é um elogio que custa pouco tempo e que custa pouco esforço. É um elogio um pouco mais trabalhoso, mas eu acredito que pelo menos parcialmente evita várias das desvantagens que até agora eu enumerei aqui para vocês, né? Então vamos lá aqui. O nome desse elogio é elogio descritivo. É uma coisa que já vem sendo estudada, existem vários formatos de elogios descritivos e aqui eu trouxe o formato que eu considero assim bastante interessante. Então vamos lá. Vamos imaginar novamente que a criança trouxe um desenho para você. Ela desenhou ali um barquinho, um pé de coqueiro, um homenzinho e uma casinha. Aí ele trouxe para você e aí você... Vamos lembrar do elogio, né, anterior, elogio vago. Nossa, que desenho lindo, maravilhoso, você é um artista excepcional, novo Michelangelo e tal, né? Peraí, Michelangelo era pintor ou era escultor? Não sei, né? Enfim, eu acho que era pintor. Aí o que acontece? Você é o novo Da Vinci e tal. Enfim, você convence a criança de que ele é um artista de altíssimo nível. É um elogio vago e pode ter aquelas desvantagens que eu falei lá, entendeu? Então vamos pensar aqui em outro formato de elogio. A criança trouxe ali o desenho para você e a primeira etapa desse elogio é simplesmente descrever o que a criança fez, sem atribuir nada. Você pega, nossa, aqui você fez um pé de coqueiro, você fez um barquinho, uma casinha e um homenzinho. Você pintou o barquinho de vermelho, você pintou as folhas do coqueiro de verde, pintou o tronco de azul, a casinha de amarelo e o carinha você não pintou. O homem você não pintou. Beleza, a primeira etapa você cumpriu. Você descreveu o que a criança fez. Isso tem várias vantagens. Primeiro porque você mostra para a criança realmente que você observou o desenho dela. Segunda coisa que é você colocar a criança sob a influência do próprio desempenho. Talvez a criança nem notou que pintou o barco de vermelho, porque ele fez aquilo ali numa atividade lúdica, distraído, entende? E aí o que acontece? Ele, realmente eu pintei de vermelho. Aí você fala, olha aqui, você pintou de verde. Nossa, ele, realmente eu pintei de verde. Então você vai colocando a criança sob a influência dos aspectos do próprio desempenho. Então tem dupla vantagem essa primeira etapa. A etapa de você, primeiro, descrever para provar que, de fato, você estava vendo o desenho dele, observando realmente o desenho dele. E a segunda coisa, a segunda vantagem, é que você coloca a criança
sob a influência do próprio desempenho dela. Então a primeira etapa é importantíssima, mas apenas descreva o desenho dela sem atribuir valores vagos. Segunda etapa aqui já é bastante importante, que é o seguinte: você vai dizer para a criança o que pode ser melhorado nas próximas tentativas. Não é você dizer para a criança que ele fez uma obra-prima, porque uma obra-prima não pode ser melhorada, entende? Agora a criança tem que saber que ele pode melhorar nas próximas tentativas. Isso, inclusive, reduz um pouco a possibilidade de que ele entre em frustração diante dos pequenos fracassos, entende? Porque é o seguinte, uma coisa é você fracassar achando que tem que fazer uma obra-prima logo de cara. Outra coisa é você... Eu estou usando a palavra fracassar aqui, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Outra coisa é você fracassar sabendo que tem novas tentativas que você vai poder aproveitar, entende? Então mostra para a criança que aquilo não é uma obra-prima, que realmente ele vai poder aproveitar outras oportunidades de aperfeiçoar a técnica dele, entendeu? O desenho dele. Então você vai dizer, olha só, aqui você pintou o tronco do pé de coqueiro de azul. Só que eu nunca vi um pé de coqueiro com tronco azul, a não ser que alguém tenha pintado o pé de coqueiro de azul. Mas, olha, vai olhando os pés de coqueiro que tem pela cidade e no próximo desenho, nas próximas tentativas, sempre sinalize isso para ele. Na próxima tentativa, você tenta colocar uma cor diferente. Mas você pergunta, esse coqueiro aqui ele foi pintado de azul? Porque você tem que saber também, né? Mas vocês entenderam a lógica, que é encontrar algum detalhe do desenho para mostrar para a criança que existem outras tentativas, que aquele desenho ali não é o tudo ou nada. Porque às vezes, se a gente elogiar de forma vaga, vai sugerir para a criança que aquele desenho é o tudo ou nada. Ou eu faço um desenho excelente, ou eu faço uma obra-prima, ou vai sair a pior bosta que existe. Você não pode sinalizar isso para a criança. Sinalize o seguinte, olha, você fez isso, isso e isso. Primeira etapa, descrição. Segunda etapa, olha, isso daqui, você pergunta para ele, olha só, esse tronco aqui, ele foi pintado de azul ou ele é azul mesmo? Aí você fala, eu acho que é azul mesmo. Pois é, então vai olhando os troncos de pé de coqueiro, não entrega também de mão beijada para a criança. Vai observando os troncos de pé de coqueiro que tem por aí e veja se são realmente azul e tenta depois encontrar uma cor que se aproxima, entende? Isso não é para você coagir a criança a fazer um desenho do seu jeito, mas isso é para você mostrar para a criança que ela pode observar mais, que tem outras tentativas futuras que ela vai poder explorar, entende? E aí entra a terceira etapa aqui do elogio descritivo, né? Que é dizer o que você sentiu sobre o desenho da criança, entende? Só que aí vamos evitar a palavra inteligência, porque a palavra inteligência dá aquela impressão de que é uma coisa mágica dentro da cabeça da pessoa que produz facilidades, entendeu? Então, em vez de falar que ele é inteligente, você pode dizer que ele é inteligente de outras formas. Você vai dizer que ele é esforçado, e você vai dizer que ele é observador, você vai dizer, olha só, aqui você pintou, olha, bem dentro dos limites, não borrocou, você realmente é observador, hein? Olha, você pintou esse desenho inteiro para mim, cara, você é esforçado demais. Olha lá, persistência. Olha aqui, eu vi que você apagou várias vezes e fez de novo. Você é um cara persistente, parabéns, né? Então, você vai falar coisas que não parecem ser propriedades mágicas dentro da cabeça causando facilidades. Você vai dizer coisas que a criança consegue ver e que outras pessoas também conseguem ver. Você vai se referir a aspectos verificáveis do desempenho dele. O esforço, a observação, a persistência, a paciência. É muito melhor você dar esse tipo de reputação para o cara, a criança se sentir, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara observador, eu sou paciente, eu sou persistente. Se ele tiver esse tipo de reputação para sustentar, será muito mais vantajoso do que ele ter a reputação de que ele é um cara inteligente, de que ele é um cara que não pode ter dificuldades porque é inteligente, que é um cara assim que tem que tomar cuidado para não se expor a desafios muito grandes porque vai que ele perde o posto de inteligente, entendeu? Então eu creio que seja muito mais vantajoso a gente mostrar para a criança os aspectos daquilo que nós chamamos de inteligência, que são verificáveis. Paciência, persistência, observação.
entende? Esforço. Então esse é o elemento do terceiro ponto. Então veja só os três primeiras etapas do elogio descritivo. Primeira, você simplesmente vai descrever o desempenho da criança. Segundo, você vai dizer o que pode ser melhorado nas próximas tentativas, entende? Mostrando para ele que ele não precisa fazer uma obra-prima logo de cara, que existem muitas e muitas tentativas futuras que ele vai poder explorar, né? Vai poder aproveitar. E a terceira é você dizer o que você sentiu sobre o esforço, a observação, a persistência, a paciência daquela criança, dando para ele essa reputação para ele defender, entende? E dizer como você se sentiu. Olha, eu fiquei muito impressionado com a sua observação. Eu fiquei surpreso em como você é um cara dedicado, um cara esforçado, né? Eu fiquei, entende? Imagina você fez um bolo. Imagina que alguém come o bolo que você fez e diz, nossa, que bolo delicioso. É um elogio, né? Que o cara pode estar dizendo por pura educação. Mas se a pessoa disser o seguinte, olha, gostei da consistência, você equilibrou bem aqui, ó, o doce com um pouco de amargo, olha, ficou excelente. Olha a textura desse bolo, a maciez, olha só como ele dissolve na boca e tal. Então você descrever os aspectos do produto comportamental da pessoa gera nela um tipo de responsabilidade positiva, inclusive. Nossa, ele realmente gostou, ele realmente prestou atenção no que eu fiz, entende? Realmente ele está experimentando o que eu fiz, certo? Então vejam só como esse tipo de elogio pode ser muito mais vantajoso do que simplesmente atribuir de forma vaga uma certa qualidade que é socialmente valorizada. Em vez de dizer, nossa, como você é genial, como você é inteligente, é muito mais interessante para o indivíduo que está recebendo, e até saudável, para o indivíduo que está recebendo o elogio, se você disser outras características do comportamento dele, que também são socialmente desejáveis, mas que são verificáveis. Porque inteligência não é verificável, entende? O cara faz teste de QI, mas aquilo tem muitos e muitos prós e contras, entende? Inteligência é algo que está para muito além daquilo que os testes podem medir, entende? Se é que a palavra medir se aplica a isso, entende? Então, se refira àquilo que é socialmente verificável e vantajoso para a pessoa, entende? Então, olha, você foi observador pra caramba aqui, parabéns, olha, você foi dedicado, olha aqui, você foi esforçado, e assim sucessivamente, vocês já entenderam. Mas aqui vem uma quarta etapa do elogio, que é você fazer com que a pessoa perceba que você elogiou ela para uma terceira pessoa. Isso é muito poderoso, entendeu? Imagina, por exemplo, você faz o bolo, leva para o seu trabalho, algumas pessoas comem, depois de um tempo você se encontra com uma outra pessoa que fala, olha, eu fiquei sabendo que você levou um bolo delicioso lá para o serviço, falaram muito bem do seu bolo. Só de você ouvir que pessoas falaram para outras do seu desempenho e falando bem do seu desempenho, a tendência é surgir uma responsabilidade positiva para que nas próximas tentativas eu faça tão bem quanto, entende? O pessoal gostou do bolo que eu fiz, caramba, da próxima vez eu vou ter que fazer de novo um bolo bom, né? Geralmente o ser humano, ele se ajusta à reputação que você dá para ele, entendeu? Por exemplo, se você chama alguém de chato, entende? Se eu falo assim, o William é um cara chato pra caramba, vamos supor que eu falo pra alguém, né? Que eu chego pro Rodrigo e falo o seguinte, Rodrigo, cara, o William é muito chato. Aí o Rodrigo, depois de um tempo, chega pro ele e fala, o Thiago disse que você é muito chato. Ele vai ter ouvido não um elogio à terceira pessoa, mas uma crítica à terceira pessoa. Ele vai ver que eu estou dando para ele uma reputação de chato. E a tendência será que o William seja chato comigo realmente quando ele se encontrar comigo, entende? Ele vai me tratar tal como eu o defino, entende? Então, se eu, por exemplo, disser, cara, o William é um excelente vendedor, o William faz assim assado, o William fez esse... Quando o William me encontrar, ele vai se lembrar da reputação que eu dei a ele. E quando o William, por exemplo, estiver diante da demanda de vender, ele vai... Não, eu vou vender bem porque as pessoas acreditam que eu vendo bem. Então, as pessoas dizem que eu vendo bem. Então, nós assumimos muito a reputação que os outros nos dão, entende? Estão entendendo a jogada aqui, né? Você vai chegar na sua criança e vai dizer o seguinte... chegou um parente em casa, em vez de falar assim, esse moleque aí eu não aguento mais ele não, eu tô a ponto de entregar pro conselho tutelar, tô a ponto de chamar o homem do saco para levar ele embora, eu tô a ponto de, enfim, mandar ele morar lá na casa do pai dele para lá, né, ou na casa da mãe dele para lá, vou mandar você morar lá nos povos lá
do seu pai e da sua mãe. Entende? Quando o casal é separado. Entende como às vezes nós damos reputações diabólicas e completamente deletérias para as crianças, entende? Chega uma pessoa em casa, a gente fala mal dos nossos filhos para as visitas na frente deles, entende? E isso você está criando para ele uma reputação para que ele defenda, entendeu? Agora, se você faz elogios ao seu filho para quem vem de fora, também é um impacto diferente, entendeu? Teve uma vez que eu sugeri para uma mãe que ela fizesse elogios à terceira pessoa para o filho dela perceber, entende? Aí uma vez, esse menino que tinha 7 anos estava no banco de trás junto com o irmãozinho dele, que tinha por volta de uns 4 ou 5. E aí a mãe dele estava no volante e entrou uma mulher no carona, uma outra pessoa, né, no banco do carona na frente. E a mãe falou bem do filho lá atrás, né? Ah, meu filho me ajuda muito. Como se ele nem estivesse ouvindo, sabe? Ele me ajuda, ele tá me ajudando no serviço de casa, ele me ajuda a cuidar do irmãozinho dele e tal, né? Aí ela falou que olhou por aquele espelho assim, né, dentro do carro, olhou a reação dele lá atrás. Ela disse que ele até estufou o peito assim, né? Estufou o peito, aí olhou pro irmão e falou assim: tá escutando? Você fica quietinho aí que a mãe não pode passar raiva, entendeu? Então olha só como é que ele assumiu o personagem que a mãe estava dando pra ele. Um personagem de menino responsável, de menino colaborativo, entende? Veja só como o elogio à terceira pessoa tem um impacto muito grande sobre as crianças. Então, mesmo que a criança ela apresente muitos comportamentos que você considera inadequados, ela não apresenta 100% de comportamentos inadequados. Se ela apresentar 10% de comportamentos favoráveis no seu ponto de vista, né, que a gente aqui está falando de perspectivas. Então, se ela apresenta 10% de comportamentos que são, na sua perspectiva, favoráveis, é deles que você tem que falar. São eles que você tem que enfatizar, para que esses 10% cresçam gradualmente. Você não pode cobrar a perfeição de uma criança, assim como não pode cobrar a perfeição de ninguém, entendeu? Você não pode cobrar que alguém seja perfeito, 100% perfeito. Não, cara. Você tem que olhar aquilo que há de bom e fortalecer aquilo. Passar a definir a pessoa por aqueles comportamentos favoráveis que ela apresenta, certo? Então, voltando aqui à nossa reflexão, já que não existe um tipo ideal de elogio, mas existem diretrizes que podem guiar a nossa maneira de elogiar. Então, a primeira etapa do elogio descritivo é simplesmente escrever o que a criança fez. Descreva objetivamente, de maneira direta, aspectos verificáveis daquilo que a criança fez. O desenho dela, por exemplo. Aquilo que outro adulto também concordaria. Não, realmente pintou de vermelho. Não, realmente ele fez um homenzinho. Realmente ele fez uma casinha. Então você vai descrever aquilo que outras pessoas também conseguiriam verificar facilmente. Segunda etapa, dizer para a criança que existem outras tentativas diante das quais ou mediante as quais ele poderá aperfeiçoar o desempenho dele. Terceira etapa é você falar o que você sentiu sobre o desempenho, sobre o esforço, a observação, o cuidado, a persistência, entendeu? Então você vai se referir a aspectos daquilo que considera-se socialmente como inteligência, mas aspectos que são verificáveis, em vez de simplesmente dizer, nossa, você é muito inteligente, né? Como se ele fosse dotado de algo mágico dentro da cabeça, produtor de facilidades, né? O que, como eu disse, pode ter algumas desvantagens lá atrás, entendeu? E a quarta etapa é você criar para a criança uma reputação positiva para que ela siga, para que ela defenda aquela reputação, entendeu? Então, diante de familiares, parentes que chegam na sua casa, elogie o seu filho, fale bem do seu filho, finge até que você nem está vendo ele ali, mas fala bem dele. Não fala que você vai mandar o conselho tutelar vir buscar ele, entendeu? Porque aí até ele fica inseguro em relação ao amor que você sente como pai, como mãe, como parente, entendeu? Que amor é esse que a pessoa está disposta a me entregar para o conselho tutelar, levar embora e cuidar de mim para lá e descer o cacete para lá? Que é se o conselho não está deixando eu descer o pau, então que o conselho leve o meu filho, porque eu não sei educar o meu filho se não for na base da pancada. É complicado, porque nós somos seres falantes, somos seres interativos. Se a gente não consegue resolver os problemas falando e interagindo, poxa, se a gente vai para a violência é o fracasso da racionalidade, pô, entendeu? Se você apela para a violência é porque você fracassou como ser falante, como ser pensante, como ser interativo. Cuide para não ter esse tipo de fracasso com seu filho. É óbvio que em algum momento os pais vão ter que agir de maneira mais
severa com os filhos. Porém, esse tipo de abordagem com o seu filho não pode ser o predominante. Se acontecer ocasionalmente, não tem problema. O problema é você educar o seu filho predominantemente na base da violência, do xingamento e da ameaça. Você não vai conseguir construir um ser humano adulto emocionalmente legal educando ele na base da violência, da agressividade, da chacota, da ameaça, entendeu? Você tem que... Uma vez ou outra isso até acontece e às vezes pode até ajudar se acontecer assim, de maneira mínima. Mas se for a predominância, se você predominantemente educa dessa forma, lamento dizer, mas você está fracassando como ser falante, ser pensante, ser interativo, entendeu? Vale a pena se esforçar pelo filho que você tem, pelo ser humano que você está construindo aí. Então vamos aqui para as considerações finais e também responder as perguntas que foram feitas, né? Elogio é uma interação inteira. Não é só você chegar para alguém e falar assim, muito bom, tá excelente. Não é só isso. Elogiar é você construir uma interação inteira. É uma interação elogiosa e não palavras curtas que economizam da nossa parte tempo e energia, que às vezes a gente fala só por educação, entendeu? Então, o elogio é a interação inteira, certo? E não apenas frases prontas. Porque se você, nossa, muito bom, excelente, você é um menino muito inteligente, né? O novo Leonardo da Vinci e tal, não sei o quê. São frases prontas. Às vezes o aluno, a criança, ouviu isso muitas vezes de muitas pessoas diferentes, entendeu? E aí isso vai desgastando o seu poder de realmente falar alguma coisa que vai produzir um impacto no comportamento da criança. Então considere que o elogio é a interação inteira e não apenas palavras prontas que você solta assim automaticamente para economizar tempo e energia enquanto você é educado com a outra pessoa. Outra coisa que eu coloquei ali nas considerações finais elogios descritivos podem fortalecer as relações de reciprocidade entre adulto e criança. Então, se você capricha no elogio descritivo, tal como eu expliquei lá atrás, se você aproveita as oportunidades de descrever os desempenhos do seu filho, de sinalizar para ele as possibilidades futuras de aperfeiçoamento daquele desempenho, de que ele não precisa fazer uma obra-prima logo de cara, se você fala sobre o quanto você se importa com o fato de que ele é esforçado, persistente, paciente, observador, se você cria reputações positivas para o seu filho defender, entende? Porque ele vai defender a reputação que você der para ele, entendeu? Você vai criar, vai fortalecer, vai criar condições para que seja muito favorável a interação que você estará estabelecendo com aquela criança, certo? Aí deixa eu ir lá nas perguntas, né? O William perguntou assim, como sabemos se estamos recebendo um elogio genuíno? Vai ser basicamente o teor do elogio, entende? É óbvio que às vezes a pessoa vai fazer um elogio vago para você, que é genuíno também. Às vezes a pessoa vai dizer, nossa, você é um bom vendedor. É vago? É. Mas talvez a pessoa está falando do fundo do coração, entende? Às vezes nem todas as pessoas têm habilidades para construir interações elogiosas. Porém, para eu conseguir responder a sua pergunta, né, eu preciso sinalizar algumas coisas. Como, por exemplo, você pode olhar os detalhes do elogio. O que o sujeito falou? Como ele falou? A que ele se referiu? Foi uma referência vaga a algo que eu fiz? Foi uma referência vaga à minha aparência, aos meus aspectos? Ou ele disse exatamente o que eu fiz? Um indício de que você está recebendo um elogio genuíno é você estar recebendo um elogio descritivo. Porque o elogio descritivo, ele consome energia da nossa parte. Você não consegue em poucos segundos fazer um elogio descritivo. Ou um elogio... você não consegue fazer em poucos segundos um elogio descritivo. O elogio que você faz em poucos segundos é o vago, é o elogio valorativo, entendeu? Agora, você ouvindo a pessoa descrever o seu desempenho, é um indício muito forte de que ele está genuinamente te elogiando, porque ele está gastando energia e tempo da vida dele para enumerar os aspectos do seu desempenho. Então, um dos indícios fortíssimos de que você está recebendo um elogio genuíno e não apenas um elogio por pura educação é se esse elogio for descritivo, certo? Vamos ver lá outra pergunta aqui, né? A Ingrid perguntou, até que ponto o ato de elogiar pode ser tóxico? Né? Pode ser tóxico se a gente ficar elogiando de forma vaga, entende?
e de forma irônica. Ironia, cara, ironia é uma coisa que acaba com a qualidade da interação do adulto com a criança. Não elogie de maneira irônica uma criança. Às vezes a criança faz uma coisa boa, né? Aí o cara destrói aquilo fazendo um elogio irônico, entende? Nossa, olha só ele, né? Agora você tá fazendo, né? Agora você tá querendo me respeitar, agora você tá querendo... Entende? Você joga um balde de água fria quando a criança começa a se esforçar para fazer a coisa boa, né? A pessoa joga ironias, entende? Eu lembro que uma vez uma criança falou para mim que a pior coisa da vida dele era quando a mãe dele debochava dele, entende? Até fazia esse tipo de elogio debochado, entende? Então evite ironias na hora de elogiar e evite os elogios vagos, esses que dão valor socialmente desejado para essa pessoa, só que ao mesmo tempo não descreve o que a pessoa fez, ao mesmo tempo não sinaliza o que a pessoa pode fazer para melhorar, ao mesmo tempo não sinaliza o que você de fato sentiu em relação ao desempenho da pessoa e dá para ela um tipo de reputação que é muito difícil de você sustentar, né? Principalmente a reputação de pessoa inteligente. É uma das reputações mais difíceis da pessoa conseguir sustentar, porque ela vai ter que evitar desafios que não ameacem essa reputação, ela pode ficar frustrada diante de desafios que não podem ser evitados, e ela pode ficar ansiosa diante da expectativa das outras pessoas de que ela é inteligente, entende? Então, por quê? Por que isso? Não é um ranço em relação à inteligência, é um ranço em relação à forma vaga pela qual nós nos referimos à ideia de inteligência. Porque do modo como nós falamos, parece que é uma coisa mágica dentro da cabeça da gente, produzindo facilidades, e isso não existe. O esforço é inevitável para todos, entende? Então, o elogio descritivo, ele é uma forma interessante de se elogiar. Então, pessoal, foi basicamente essa a reunião de hoje, a reflexão aqui sobre elogios. Passamos por vários assuntos. A nossa live chegou um momento de bater um recorde de 9 pessoas assistindo e agora um mínimo de 2, né? Há um segundo atrás era 3. Mas beleza, gente. Faltam 25 segundos para encerrar a minha live, mas eu vou encerrar ela agora. Mas eu nem sei como é que encerra a live aqui, entendeu? Como é que faz, gente? Peraí, deixa eu clicar aqui. Mas beleza, valeu para quem assistiu até o final aí, deixem feedback, sei lá, enfim, não sei. Obrigado por assistirem. Deixa eu ver se clicando nesse xizinho aqui eu saio da live. É aqui mesmo.